Boa noite. Olá, boa noite. Preso hoje no Rio de Janeiro, um dos maiores traficantes de armas do mundo. Ele havia deixado a cadeia no ano passado com alvará falso. João Felipe Cordeiro Barbieri foi preso em uma casa na favela do Jacaré, em Niterói, região metropolitana do Rio. Apontado como um dos maiores traficantes de armas do mundo, ele estava foragido desde que deixou a penitenciária de Bangu pela porta da frente, em novembro do ano passado. Na ocasião, João Felipe, que estava preso desde 2017, usou um alvará de soltura falso. Enteado de Frederic Barbieri, o senhor das armas, que cumpre pena nos Estados Unidos, ele é apontado como responsável pela entrada no Brasil de quase 1.000 fuzis somente entre 2014 e 2017. As armas, que iriam para traficantes de drogas, chegavam ao país escondidas em aquecedores de piscina. Mas a polícia estima que João Felipe traficou uma quantidade 2 vezes maior de armas e mais de 300 mil munições. Cada integrante da organização criminosa tem a sua função. E o Barbieri, ele vinha muito pouco aqui para o Brasil, ele ficava mais nos Estados Unidos, mas tinha pessoas que, na verdade, eram pessoas dele que atuavam aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E quem era a pessoa, o Barbieri aqui, é o João Felipe Barbieri, né? O Frederico Barbieri aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, era o João Felipe Barbieri. Ele aqui fazia toda a articulação juntamente com os outros integrantes da quadrilha que foram presos na época. Segundo a polícia, João Felipe Barbieri estava fora do estado. Ele voltou ao Rio de Janeiro para cobrar uma dívida de cerca de R$500 mil de uma quadrilha de traficantes. Esse esquema, melhor dizendo, ele foi completamente desarticulado por essa investigação policial. Ele estava precisando de dinheiro. Então ele veio aqui cobrar a esses criminosos que não tinham pago esses valores por essas armas que ele já tinha vendido anteriormente. Na segunda-feira, a polícia já havia conseguido capturar João Vitor Rosa, comparsa de João Felipe Barbieri, que também deixou a prisão com um alvará falso. Em março, a polícia prendeu 5 pessoas suspeitas de integrar a quadrilha que falsificava os documentos. Entre elas, 2 advogadas e um agente penitenciário. As investigações apontam que a quadrilha começou a atuar porque oficiais de justiça deixaram de levar pessoalmente os alvarás aos presídios por causa da pandemia. Uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro, com o apoio da Polícia Militar, prendeu 4 foragidos da Justiça. Eles são suspeitos de envolvimento em homicídios que aconteceram em Minas Gerais. O grupo estava hospedado em um hotel no centro do Rio. As investigações apontaram que os criminosos presos estão associados a mais de 30 assassinatos nos últimos 26 meses. R$4 milhões, esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, apresentou uma piora no quadro de saúde. Vai permanecer internado. A piora clínica de Bruno Covas aconteceu por causa da evolução do câncer, descoberto em 2019 na região da cárdia, uma válvula do trato digestivo, e da descoberta de novos tumores que se espalharam para a região do fígado e ossos. Internado desde a última quinta-feira no Hospital Sírio-Libanês, o prefeito tem passado por sessões de quimioterapia e imunoterapia, além de receber complementação alimentar. Nós entendemos que o prefeito emagreceu e ele precisava ter essa complementação, que é e será feita durante as madrugadas. Enquanto o prefeito dorme, ele tem um catéter central, e neste catéter são introduzidos alimentos por via venosa. Segundo a equipe médica, Covas tinha a previsão de alta para o início da semana, mas uma inflamação do tumor no fígado dele causou um acúmulo de líquido na região do abdômen e dos pulmões, o que fez com que os médicos optassem pelo uso de drenos.
Por isso, apesar do quadro estável de saúde dele, o prefeito seguirá internado. Esses drenos servem para eliminar esse líquido enquanto o tratamento trabalha combatendo a doença. Ainda de acordo com a equipe médica, Bruno Covas responde bem ao tratamento e permanecerá despachando do hospital. Em São Paulo, 20 postos de vacinação drive-thru voltaram a funcionar hoje para imunizar idosos de 66 e 65 anos contra a Covid-19. Prestes a cruzar o portão de acesso à vacinação, a dona Rosa já estava emocionada. Nossa, estou sentindo maravilhosamente bem, muito emocionada e estou muito feliz. Eu quero abraçar minha neta, quero abraçar todo mundo, sentindo falta de um abraço. Na ansiedade, a dona Arlinda veio a pé mesmo até esse drive-thru na zona norte de São Paulo. Queremos ter liberdade de viver. E para onde vai viajar assim que a senhora tiver com a segunda dose, estiver imunizada, estiver tudo ok? Você quer uma lista? Sim, com certeza. Primeiro nós vamos até Pousada do Rio Quente, depois nós vamos até Gramado e em breve, se Deus quiser, nós vamos fazer um cruzeiro. Aquele que já está esperando tem 1 ano. A dona Arlinda e a dona Rosa fazem parte do grupo de 66 e 65 anos que começou a ser imunizado hoje em todo o estado de São Paulo. A meta é imunizar 760 mil pessoas dessas faixas etárias. 205 mil só na capital. Apesar do feriado nacional, as unidades básicas de saúde aqui em São Paulo seguem abertas para a imunização contra a Covid-19. Mas para evitar aglomerações, a recomendação da Secretaria de Saúde é que quem vem tomar a primeira dose compareça preferencialmente aos postos de drive-thru. Recém-aposentado, o Jaime faz planos para depois da segunda dose da vacina. Olha, eu acabei de me aposentar, eu vou querer conhecer esse país da gente que eu não conheci, quero conhecer muito esse país da gente. Idosos com 66 e 65 anos começaram a ser vacinados hoje. Quem tem 64 poderá ser imunizado a partir de sexta-feira, dia 23. Idosos com 63 anos no dia 29. E a população com 62, 61 e 60 anos deve começar a receber a primeira dose no dia 6 de maio. Ao vacinar grupos mais jovens, o número de pessoas que precisam ser imunizadas é maior. Com isso, a logística de distribuição das vacinas precisa ser ampliada e planejada com cuidado pelas equipes da saúde. Agora, inclusive, com a mudança da faixa etária, essa faixa etária mais jovem, ela se amplia mais nas áreas mais distantes da cidade, na periferia. Enquanto os mais idosos, as faixas etárias mais idosas, se concentravam em regiões como Vila Mariana, Butantã, Morumbi, Pinheiros, agora o aumento das faixas etárias, elas crescem muito na periferia da cidade, né? Então, seguramente, a logística nossa vai ter que se dirigir para esses pontos. E o Instituto Butantan retomou a produção de vacinas após ter suspendido o Envase devido ao atraso da matéria-prima vinda da China. O repórter Guilherme Lopes tem mais informações. Boa notícia, né? Boa noite, Guilherme. Olá, Augusto. Boa noite a você, boa noite a todos ligados com a gente. Com certeza, viu? O Instituto Butantan informou que retomou ontem à noite o envase de mais 5 milhões de doses da Coronavac. A produção até então estava suspensa por causa do atraso da chegada da matéria-prima, que era prevista para o dia 8 de abril, mas acabou desembarcando aqui no Brasil só na segunda-feira pela manhã. Os cerca de 3 mil litros do IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, já estão no Butantan, passando por todo aquele processo de envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade. E isso deve ocorrer pelas próximas 2 semanas. O Butantan acredita que até a primeira semana de maio irá completar as 46 milhões de doses que foram contratadas pelo Ministério da Saúde. Desde janeiro, foram entregues 41 milhões e 400 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. E hoje o estado de São Paulo completou a triste marca de 90 mil mortes causadas pela Covid-19. Abril acabou se tornando o mês mais letal desde o início da pandemia. Desse total, quase 16 mil mortes foram registradas neste mês. Mais cedo eu caminhei por algumas ruas do comércio popular aqui de São Paulo, porque esse foi o primeiro feriado desde que as medidas de restrições foram flexibilizadas aqui no estado de São Paulo. Fazia um mês que o comércio não essencial estava fechado. Só que nem a proximidade com o Dia das Mães, que é uma data muito importante para o comércio, animou os consumidores. Confira na reportagem.
No Bom Retiro, região central de São Paulo, a maioria das lojas da rua José Paulino não abriu neste feriado. A Miriam tem esse comércio de vestidos e decidiu apostar, mas nem precisou muito tempo para perceber que não valeu a pena. Tá muito ruim a rua, não tem ninguém praticamente. Eu contei, abri umas 15, 20 lojas, isso é nada por ser na José Paulino. E tá igual, foi segunda, terça, muito parado. Este foi o primeiro feriado de lojas abertas após a fase de transição da quarentena em São Paulo. O comércio estava fechado desde o dia 15 de março, quando o governo determinou a suspensão das atividades não essenciais. Só que a reabertura, com o limite de ocupação dentro das lojas reduzido e o horário de funcionamento restrito, ainda não empolgou os consumidores, pelo menos por enquanto. Eu vi mais com a esposa e com a cunhada para elas comprarem algo para elas em si. Mas eu não sinto segurança nenhuma em entrar numa loja para comprar. Elas estão voltando frustradas porque a loja que elas queriam não estava aberta. Na primeira quinzena de abril, as lojas tiveram uma queda nas vendas de 30% na comparação com o mesmo período de março, quando o comércio ainda estava aberto. Segundo o balanço da Associação Comercial de São Paulo, as perdas são ainda maiores se comparadas a abril de 2019, antes do início da pandemia. A aposta do setor para recuperar parte do prejuízo está no Dia das Mães, que é a data mais importante do primeiro semestre e a segunda melhor do ano em vendas para o comércio. A abertura do comércio autorizada pelo governador é positiva, mas ainda insuficiente, porque as restrições de horário e as limitações da área que pode ser utilizada não permitem que o comércio possa atender o consumidor com toda a tranquilidade. Mas se para os lojistas o movimento ainda está fraco, quem aproveitou a folga para ir às compras ficou surpreso com a quantidade de pessoas nas ruas. Pensando que é um feriado, eu acho que está até surpreendente a quantidade de pessoas, né? Tem bastante gente na rua, tem bastante loja aberta, apesar que a gente sente que a maioria ainda está fechada, mas eu não imaginava que teria tanta gente assim na rua hoje. E para acelerar o ritmo da vacinação contra a Covid-19, o Paraná está promovendo campanhas para aplicar os imunizantes no período noturno e aos domingos. Horário estendido para facilitar e acelerar a imunização. 12 municípios paranaenses já aderiram à campanha Corujão da Vacinação, que realiza a aplicação das doses da vacina contra a Covid-19 até a meia-noite. Além de dar novo ritmo ao programa de imunização, a campanha vai ajudar a reduzir o número de pessoas que deixam de tomar a segunda dose, porque não podem ou não tem quem as acompanhe aos locais de vacinação durante o expediente. Dados do Ministério da Saúde, divulgados no início da semana, informam que mais de 1 milhão de brasileiros estão nessa situação. Seja no final de semana, seja no período da noite, quando a gente puder ter uma condição de aplicar as doses, as equipes de vacinação, que são muito experientes, estão fazendo esse trabalho de maneira majestosa. Agora, precisamos de mais vacinas. Temos seringas, temos agulhas, algodão, álcool, precisamos de mais vacinas. Além do Corujão, o estado também realiza a campanha de domingo a domingo. E a Prefeitura do Rio de Janeiro reabriu hoje mais 301 escolas. Esta é mais uma etapa do retorno às aulas presenciais na rede municipal de educação. Como o feriado de Tiradentes foi antecipado na capital fluminense, hoje foi dia de retorno às aulas presenciais. A movimentação nesta escola em Ipanema, zona sul do Rio, foi pequena. Mas pais e alunos estavam aliviados com a reabertura das unidades após mais de um ano fechadas. Eu estava muito estressada estar em casa, né? Pra gente também é bem, como é que fala, libertador, né? Sair um pouco de casa, porque eles ficam ansiosos, estressados, né? Eu tô com saudade de estudar, porque estudar é muito importante para coisar o cérebro, né? Giovana também não via a hora de voltar para a escola. A mãe fez questão de registrar o momento. O retorno de uma rotina, um recomeço, né, uma vida nova para todo mundo, e a gente estava aguardando ansiosamente. Hoje voltaram as aulas para os estudantes do 3º ao 6º ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação,
301 escolas retomaram o ensino presencial e amanhã serão outras 63. O retorno é facultativo. Quem preferir pode continuar com as atividades online. Agora nós temos todos os alunos mais jovens, mais novos, podendo estar nas escolas de maneira presencial, escalonado, de forma gradual, alternando as semanas, com rodízio, com toda a segurança que é necessária e que prevê o nosso protocolo. Para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, além das medidas sanitárias, as escolas terão horários de entrada, saída e do recreio escalonados. O retorno das atividades presenciais acontece 4 dias após o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 para os profissionais da educação básica que atuam na rede pública. Para quem trabalha em escolas particulares, as doses serão aplicadas a partir da próxima semana. O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, mais uma vez, criticou o retorno. O nosso pleito como profissionais de educação é que somente os profissionais que forem vacinados retornem às escolas. Hoje a pandemia tem uma variável que não ataca somente os idosos, mas sim toda a população, portanto não há mais grupo de risco. Nesse sentido, a gente entende que todo mundo está em risco e, portanto, a manutenção do ensino online e o não retorno presencial é a medida mais adequada para esse período. E agora vamos aos dados atualizados da vacinação no Brasil. Gabriela. Isso mesmo, Augusto. Aqui no nosso telão a gente tem aí uma ideia de como que está a vacinação pelo Brasil. Até hoje já receberam aí a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 27.467.886 pessoas, o que representa aí quase 13% da população brasileira. 10.887.080 pessoas já receberam as 2 doses, o reforço do imunizante, o que dá 5,14% da população brasileira. Agora a gente vai ver os 6 estados que mais vacinaram proporcionalmente à população. No Rio Grande do Sul, está na frente, com 17,44% da população vacinada. Depois, Mato Grosso do Sul, com 15,8%. Espírito Santo, com quase 15%, né, 14,98%. Na sequência, Paraíba e Bahia, com pouco mais aí de 14% da população vacinada. E São Paulo, com 14,15% da população aí vacinada contra a Covid-19. Augusto. Obrigado, Gabriela. Com o avanço da pandemia no Brasil, o mês de março registrou o maior número de mortes por Covid-19. Foram mais de 66 mil vidas perdidas. Com esse aumento, o sistema funerário sofre com a alta demanda de enterros. Vila Formosa, zona leste de São Paulo. No maior cemitério da América Latina, a máquina abre covas para atender a uma demanda triste: o aumento dos sepultamentos. Os coveiros são obrigados a usar equipamentos de proteção e se revezam para dar conta dos funerais. Para os mortos por Covid-19, não tem velório nem cerimônia religiosa. Familiares acompanham, mas não podem nem chegar muito perto dos caixões. Esta cena é comum por aqui. A família que acabou de fazer um sepultamento cruza com a outra que chegou para enterrar alguém. Retrato do fim trágico da pandemia para centenas de milhares de brasileiros. No mês de março deste ano, a cidade de São Paulo bateu recorde de sepultamentos. Ao todo, foram 9.728 pessoas sepultadas, um crescimento de 63% em relação a fevereiro, que registrou 5.964 enterros. O dia 30 de março foi o dia com mais sepultamentos, 420. Para dar conta da demanda, 4 cemitérios da região metropolitana, Vila Formosa, São Luís, Vila Nova Cachoeirinha e São Pedro, passaram a funcionar até às 10 da noite. Não é diferente neste cemitério particular. O volume de trabalho obriga o coveiro a seguir uma rotina pesada. Nos 17 anos em que trabalha em cemitérios aqui de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, o Clécio nunca teve tanto desgaste, tanto do ponto de vista físico quanto emocional. Do ano passado até agora é o número mais alto que a gente está tendo de atendimento. Foi março, né? Isso, março. Foram quantos? Mas para 90 atendimentos. Esse mês já tem 62 atendimentos.
E este aumento de trabalho reflete na exposição destes profissionais ao vírus, uma preocupação e um estresse a mais para esses trabalhadores que já começaram a ser vacinados. Isso traz uma preocupação na questão das contaminações por Covid, afastamentos desses trabalhadores. A gente não tem um número preciso, mas a gente já perdeu 10 servidores nesse período de um ano de contaminação por Covid. Solidário com o luto de tanta gente, o Clécio acaba levando para casa as lembranças dos dias mais difíceis que já viveu na profissão. Durante o dia a gente vê umas famílias chorando, outros pedindo para a gente poder, mas não deixa um pouco ali, não desce agora a urna, vamos ficar mais um pouco ali para fazer uma oração. Então a gente não dá para estender muito o sepultamento. Aí tudo isso a gente fica um pouco meio abalado, né? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que o público prioritário do Plano Nacional de Imunização estará vacinado contra a Covid-19 até setembro. O ministro também disse que a pior fase, envolvendo a falta de oxigênio e remédios para intubação, está chegando ao fim. Durante coletiva em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que a responsabilidade pela aquisição de insumos como oxigênio e remédios para intubação é compartilhada pela União, estados e municípios. Queiroga destacou que o Ministério tem atuado junto à Organização Mundial da Saúde para a compra de kits de intubação, mas que a chegada ao Brasil pode levar mais de um mês. Para os próximos dias está prevista a distribuição de kits adquiridos pelo governo e doados por empresas privadas e pela Espanha. Minha opinião pessoal é que a fase mais crítica em relação a kits de intubação e a questão do oxigênio, nós estamos muito próximos de vencer. O ministro da Saúde afirmou ainda que os 77 milhões de brasileiros que fazem parte do público prioritário do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 estarão vacinados com as 2 doses até setembro. Marcelo Queiroga disse ainda que o governo continua em busca de mais imunizantes. Inclusive, já negocia mais 100 milhões de doses com a Pfizer para 2022. O Brasil já é o 5º país que mais vacina. É o 5º país em relação à população, é o 9º. Tá? E o Brasil é um dos países que produz vacina. Vamos deixar de ver só problema, porque na realidade a gente está aqui para dar solução à nossa população. O governo prevê iniciar em maio a vacinação das pessoas com comorbidades, cerca de 17 milhões de brasileiros. As pessoas precisarão apresentar laudos que comprovem a doença. A imunização irá respeitar um cronograma que levará em conta a idade, começando por quem tem entre 55 e 59 anos. É comprovado por meio de relatório médico, por meio de prontuário, por meio de cadastramento na unidade. Então, cada serviço vai ter a sua estratégia para a identificação desse grupo prioritário. Ainda durante a coletiva, Marcelo Queiroga informou que o governo estuda a possibilidade de utilizar o coquetel de anticorpos Regincov-2, aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária esta semana. O ministro, no entanto, ressaltou que espera algumas análises antes de tomar a decisão. Bom, e agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, só de olhar o mapa, a gente vê que a chuva continua na região norte e em boa parte do nordeste. No sul, o sol aparece entre nuvens no Rio Grande do Sul, mas o ciclone extratropical mantém as chances de chuva no litoral do Paraná e também de Santa Catarina. E essa instabilidade atua no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, provocando ventos fortes, agitação no mar e riscos de ressaca. No Espírito Santo, o céu fica carregado e pode chover a qualquer hora do dia. Em toda essa área em amarelo, o sol aparece, não esquenta. Em São Paulo, por exemplo, a máxima não passa dos 21 graus, mas também não chove. No Nordeste, o destaque fica para o Piauí e boa parte da Bahia, que tem previsão de chuva forte e volumosa. No litoral do Rio Grande do Norte, até Alagoas, o sol aparece, só que chove em pontos isolados. Por outro lado, o tempo continua firme no centro-oeste e com temperaturas elevadas. Em Cuiabá, por exemplo, a máxima amanhã não passa dos 34 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Rede TV News fica por aqui, uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.